Boa tarde a todos. Nós agradecemos à Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor pelo convite para nós participarmos desse projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. E agora, como em todas as reuniões espíritas, vamos iniciar com a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, de bondade, de justiça, de infinita sabedoria. Jesus, nosso Mestre, rogamos para nós a assistência dos bons espíritos, dos mentores da Casa de Mestre de Amor, para que possamos transmitir com clareza, em palavras simples, o conteúdo que nós preparamos para a tarde de hoje. Que assim Deus permita. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos tratar hoje, então, nesse projeto, do livro Vivendo com Jesus, de Edivaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. E nós vamos tratar, nesse caso, do capítulo 7, que se chama Afonia Espiritual. Então, este tema, ele vai tratar de curas espirituais. No Novo Testamento, existem mais de 30 casos de curas espirituais. Então, importa para nós saber como que elas aconteciam, o porquê, qual era a causa. Para nós sempre é um motivo de estudo, porque nas nossas casas espíritas, esse tema sempre está presente. Nós temos as reuniões mediúnicas, nós temos o tratamento do passe, as palestras, o atendimento fraterno, e sempre existe essa necessidade. Sempre trazem pessoas com esses problemas, visando esse tratamento espiritual. Então, para nós, ele é um estudo do nosso dia a dia, muito importante que a gente conheça sobre essas curas espirituais. E nós vemos no Novo Testamento, assim, entre tantas curas, que Jesus curou, então, o cego, o surdo, o mudo, como aqui é tratado nesse capítulo, Afonia Espiritual, também outros com doenças de pele, como leprosos, outros ditos na época, como aleijados. Então, Jesus efetuou inúmeras curas. Mas o que nos chama a atenção é que, dentre essas curas, ou inúmeras delas, eles colocam uma outra característica que a pessoa está apresentando ali em decorrência daquele problema. E esta causa, ou isto que vem acompanhado do problema físico, eles tratam como um endemoniado. Então, o que será que é o endemoniado? Quando nós vemos, endemoniado vem de daimon, e daimon significa espírito. Na origem da palavra é isto mesmo. Então é um espírito mau, um obsessor, alguém que está ali trazendo perturbações espirituais para aquela pessoa. Mas para entendermos melhor, nós trouxemos aqui, por exemplo, o caso que apresenta ali no Novo Testamento, que é a cura de um lunático. O que é lunático? Lunático é um maníaco, é um visionário, é um aluado. Ele tem problemas que hoje nós diríamos como problemas psiquiátricos, mas que neste caso é pela aproximação do espírito mau que o está perturbando neste momento. Então vamos ver aqui o que diz este texto. Esse texto está no Evangelho de São Mateus,
no capítulo 17, o versículo 14 ao 21. Ele diz o seguinte: quando ele, Jesus, veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então aqui a gente já pode verificar que esse obsessor desse menino, ele queria terminar com a vida dele, porque jogando no fogo, jogando na água, ele tentava eliminar, essa pessoa, causando-lhe a morte física. Então, havia tantos transtornos, como se apresenta aqui como um lunático, um visionário, que tinha visões, e essas visões que o levavam à loucura. E daí que o pai do menino diz o seguinte: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Então aqui é mais uma informação importante. Por que será que eles não conseguiram curar este menino? Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada. Então aqui mais um ensinamento, porque ele estava se referindo ali àqueles que estavam ali no meio do povo, E por que eles tinham tantos problemas? Não era apenas aquele menino ou aquele pai, mas era a todo o grupo. Então, quando ele está chamando assim, ele está falando daqueles que não creem, Quer dizer, eles tinham tantas coisas maravilhosas, os 10 mandamentos, os ensinamentos dos profetas, mas muitas vezes a religião era feita apenas de atos exteriores, de formalidades, em que o interior não tinha participação, às vezes, naquelas crenças. Por isso que ele chama de incrédulo e depravado. Depravado, ele significa, se a gente for no dicionário, devasso, corrompido, pervertido, desmoralizado. Então aqui é alguém que está sem aquela condição moral. Então, se ele está sem a condição moral e ele não crê, isto acaba atraindo esses espíritos perversos que causam isso. Então, para nós, esta é uma lição muito importante, porque ela elucida tanto para nós sobre o caso dessas obsessões e a necessidade de cura. Mas daí Jesus, ele diz o seguinte: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? É uma pergunta, Até quando vocês vão continuar sem essas crenças, com esses comportamentos, e por isso estarão atraindo esses espíritos maus, e vai se tornar um endemoniado, vítima dessas visões, dessas alucinações. E Jesus está dizendo aqui: porque eu não estarei convosco, estará conosco, ele estará sempre. Mas logo ele partiria para o plano espiritual, não fisicamente. Tanto é que os seus discípulos e depois tantos outros que vieram dar continuidade ao seu trabalho. Daí ele diz: trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, quer dizer, esse espírito mau, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então ele ficou curado. O que aconteceu ali? Aconteceu uma desobsessão, que nós chamamos nas nossas casas espíritas. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram. Então, quando o povo foi embora, ou quando eles estavam a sós com Jesus, aquela dúvida deles, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio, então esse espírito? O que aconteceu que a gente não conseguiu? Esta foi a pergunta dos discípulos. E Jesus respondeu: foi por causa da vossa incredulidade, apontando aqui uma das causas, que era a falta de fé. Daí ele vai dizer em seguida: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então aqui ele aponta o primeiro, a primeira causa, o porquê que eles não conseguiram.
era pela sua falta de fé, né? E daí ainda ele acrescenta algo no versículo 21, que chama-nos a atenção, né? Aos discípulos ele acrescenta isso. Ele diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão com oração e jejum. Então o que será que quer dizer isso? O jejum aqui, ele naturalmente que não se trata de você se abster de alimentação por algum tempo, né, como é uma prática até comum em alguns segmentos religiosos. Mas aqui ele está falando do jejum, que significa um esforço no bem, são atitudes no bem. Por isso que nós temos aquela frase conhecida do Evangelho, que é vigiai e orai. Então Jesus está falando aqui que para esta classe de espíritos é necessário ter uma superioridade moral, né? Porque senão, como nós temos esse aqui no dia a dia, esses tratamentos, nós já vamos verificar que nos centros espíritas, nos trabalhos mediúnicos, isso acontece diariamente, semanalmente. E onde é tratado, onde através, né, do médium, o dialogador, que nós chamamos a outra pessoa que conversa com este espírito, vai conversar. Agora, se nós estamos trabalhando e não temos esta ascendência moral, ou pelo menos não nos esforçamos para ter, porque a gente sabe que nós todos somos imperfeitos, que nós temos as nossas dificuldades. Uma coisa é isto, né? A outra é que a gente precisa se esforçar, porque os espíritos, tanto os bons como os maus, eles nos conhecem o nosso procedimento. Eles podem nos acompanhar na nossa casa, na rua, na sociedade, por onde a gente esteja. Então, daí, na casa espírita, quando a gente está lá, né, eles nos conhecem. Então, a gente, trabalhando, se não tiver essa ascendência moral, ou pelo menos não tiver equilibrado razoavelmente, ele vai ter muita dificuldade em trabalhar com esses casos. Mas agora voltamos aqui para o livro Vivendo com Jesus, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 7, Afonia Espiritual. Aqui ela traz um outro caso de cura, que é o caso de um mudo, né? Então, é afonia espiritual. O que é afonia? Então, a afonia é a perda ou diminuição da voz, ou seja, é ficar mudo. Então, nesse caso, a pessoa estava muda, e ele estava muda e endemoniado, como esse outro que nós estamos falando ali. Ou seja, a causa da mudez dessa pessoa era devido a esse processo obsessivo, como nós já comentamos anteriormente. Mas vamos aqui à citação, né, do Evangelho. Vai dizer o seguinte: e, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu tal em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então aqui sempre tem aqueles fariseus, os escribas, que estão ali observando e tentando encontrar alguma coisa, né, para contrariar, para não deixar que o bem tenha assim tanta facilidade de ser semeado, vamos dizer assim. Isso é muito comum, mas aqui nas explicações Kardec pergunta: mas e como que pode o mal trabalhar contra o mal? Ele estaria se dividindo, né? Então, comentando sobre os ensinamentos de Jesus também, que se isso acontecesse, o mal estaria se dividindo e estaria trabalhando contra ele próprio. Então, quem trabalha, quem age no bem, ele é trabalhador do nosso Mestre Jesus, né? Somente o bem pode fazer frente ao bem. Este é um dos ensinamentos que nós aprendemos estudando a doutrina espírita. Agora,
E como será que acontece este fenômeno de cura? Para isso, a gente vai lá no livro A Gênese, onde tem as explicações. A Gênese é um livro do Allan Kardec, um dos livros da codificação espírita, onde ele traz ali sobre os fluidos espirituais, sobre o corpo espiritual, como que acontecem esses processos obsessivos e como que ocorre, então, esse fenômeno da cura, para a gente chegar aqui, digamos assim, nos detalhes, né? Porque para nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós precisamos entender, né, nas suas minudências, o que acontece. E que vai dizer o seguinte: a obsessão, né, aqui na Gênese, decorre sempre de uma imperfeição moral. Quer dizer, se o mal não estiver dentro de nós, o outro mal que está fora de nós não nos alcança, porque ele só vai nos alcançar por afinidade, donde a recomendação de praticar a caridade, de agir no bem, que nós encontramos na doutrina espírita, né? Então, usar mal a inteligência, quer dizer, esse fenômeno aqui da mudez era por causa disso, usar mal a inteligência, a palavra, é isso que deu ascendência a um espírito mau. Nós sabemos que a palavra é um dom divino. Com a palavra, a gente constrói amizades, constrói a educação, construímos bons relacionamentos, mas também, com a mesma palavra, nós podemos arrumar inimigos, nós podemos semear a discórdia, agressões, calúnias, difamações, guerra. Então, a palavra em si, ela é um dom de Deus. Mas a gente que faz ou o bom uso dela ou o mau uso dela, segundo nós mesmos o somos. Quer dizer, alguém que está, de repente, desequilibrado, né, ele pode, de repente, arrumar inimigos com a palavra. Não só inimigos aqui do plano físico, como esses obsessores, que podem se afinar com ele, e daí ir tomando conta aos poucos, de repente, resulta aí nesses casos que são apresentados aqui, como casos de subjugação ou de possessão. E aqui, no livro A Gênese, Kardec vai dizer, né, que para você enfrentar uma enfermidade física, você precisa fortificar o corpo. Mas no caso das obsessões, é preciso fortificar a alma, né, donde a necessidade de que este obsediado ele trabalhe no bem, ele se esforce para a melhoria de si próprio, em que isto somente já basta para afastar esse obsessor sem o socorro de terceiros. Então aqui já vem uma outra dica para nós: basta a gente assistir às palestras, pensar, continuar estudando, receber o passe, né, quando a casa nos apresenta a oportunidade, que nós já estaremos num ambiente bom e que nesse ambiente esses próprios obsessores vão sendo tratados, né? A gente, às vezes, apenas por adentrar na casa espírita, assistir uma palestra, participar, sintonizar com o bem, com o nosso Mestre Jesus, já é suficiente para isso. Mas aqui, nos casos de obsessão, de subjugação, é necessário a participação de terceiros, né? Por quê? Porque o paciente, não raro, ele perde a vontade e o livre-arbítrio. Quer dizer, o paciente fica totalmente à mercê desses maus espíritos. Por isso que ele fica obsediado. Ele não é mais dono da sua vontade. Aí ele precisa ser levado. É preciso um esforço maior, né? E com pessoas que tenham experiência para tratar esses casos. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como que envolto, impregnado de um fluido pernicioso, né? Então, um fluido mau que vai neutralizar as ações dele no bem. Então, é deste fluido mau que importa de desembaraçá-lo, de eliminar esse fluido mau de dentro desse indivíduo, para melhorar a sua frequência vibratória. Ora, um fluido mau, ele não pode ser eliminado por outro fluido mau. É preciso expelir este fluido mau com o auxílio de um outro melhor. Então não basta ação mecânica, é preciso atuar
também sobre o ser inteligente, quer dizer, sobre aquele que está causando isto, né? Sobre o obsessor, ao qual é preciso que se tenha o direito de falar com autoridade moral. Daí a necessidade, como Jesus se refere àquela passagem, de jejum e oração, né? Mas em todos os casos, a prece é sempre um poderoso meio para se trabalhar, né, nessas condições de eliminar esses fluidos maus, de fortalecer aquela pessoa que está ali com aquela doença e de dar um início, né? Daí depois ela, com as suas atitudes no bem, assistindo às palestras, recebendo passes novamente, ela vai conseguir por si própria se manter, digamos assim, mais forte. No caso desse mudo e endemoniado que Jesus curou, segundo a Amélia Rodrigues, a vítima ela sofria desta afasia espiritual, quer dizer, a perda do poder de expressão, né, em resgate necessário em face dos delitos perpetrados anteriormente, quer dizer, em vidas passadas, quando lhe faltavam os compromissos morais nessas existências. Então esse obsessor estava cobrando dela alguma coisa, né? De repente, no passado, era alguém com quem ela tinha algum tipo de relacionamento bom, às vezes alguma amizade, ou perpetravam crimes, né? Mas que, passado o tempo, um se recuperou, o outro não, ficou no plano espiritual e nesta está obsediando esta pessoa com cobranças, né? Então, colhido pela austeridade da lei, aqui digamos a lei divina, a lei de ação e reação, né? Sofria a angústia da mudez, ampliada pelo assédio do ser infeliz que o dominava, sem qualquer sentimento de piedade. Então, o obsessor estava aqui agindo, né, com crueldade. Jesus devassou aquelas duas vidas, né, tanto aquele obsediado como o obsessor, que se digladiavam na esfera espiritual, detectando o invasor daquela existência, que na sua prepotência sentia prazer. Assim nos fala nesse capítulo Amélia Rodrigues, né? Estamos aqui vendo, né, com a leitura pausada, item, né, esses passos, né, de como que aconteceu esta cura. Em silêncio, Jesus mentalmente admoestou o cobrador e expulsou das matrizes espiritual do seu hospedeiro. Então aqui ele melhorou a frequência vibratória, né, desse obsediado, e o obsessor não teve mais o acesso a esse plano mental dele, né, do qual ele foi desligado. Cessada a causa do mutismo, o enfermo recobrou a voz e pôs-se a falar com entusiasmo, enquanto as lágrimas lhe escorriam na face. Então, ante a exaltação daqueles que estavam presentes, né, que estavam ali com fome de luz e de paz, Jesus lamentou quão grande é a seara e quão poucos são os trabalhadores. E nós podemos repetir isso nos nossos dias, quão pouco são os trabalhadores para tanto trabalho. Haja visto que esses fatos que estamos tratando aqui, eles ocorrem diariamente, né? E o mundo tem fome, tem necessidade, né, desse atendimento espiritual. Então ele sabia que esses sofrimentos eram justos em razão dos demasiados desmandos daqueles que os padeciam. Ele reconhecia, porém, que homens e mulheres eles estavam envolvidos por tanta ignorância e pelo imediatismo, pela incredulidade, né, que se fazia um número necessário, um número muito grande de servidores para fazer frente àquela situação de ignorância, para que assim fossem diminuídas as causas das aflições. E aqui, analisando assim mais profundamente esse tema, Amélia Rodrigues vai dizer o seguinte, que muitos de nós, eles falam, não são mudos fisicamente, mas são mudos espiritualmente, que são mudos em relação aos valores de Deus. Eles expressam seus pensamentos, porém emudeceram em relação
a vida, vitimadas pelo materialismo e pelas ambições desmedidas. Então, aqui Amélia Rodrigues apresenta para nós, né, que o egoísmo exacerbado causa essa mudez, né, que leva à loucura. Então, essa mudez, quando ela se refere aqui de uma mudez espiritual, quer dizer, as pessoas falam, mas perante as coisas de Deus, ela está como se fosse um mudo, né? Então, ela tem essa necessidade desse tratamento, né? E aponta aqui, né, qual é a receita para isso. Então, Amélia Rodrigues vai dizer que essas pessoas são mudas, presunçosas, cheias de palavras vazias, que não têm som, porquanto estão adstritas às suas paixões, sem que possam alcançar os patamares superiores da vida, né? Jesus, porém, ele aguarda pacientemente, né, essas pessoas, ou seja, todos nós, porque nós nos incluímos aqui, né, essas pessoas que têm necessidade do Evangelho e desse tratamento espiritual, mas sem as palavras de libertação, antes portadoras de verbalismo que escraviza e alucina. Então ele aguarda, mas aguarda que, né, assim que essas pessoas, algum dia, esses mudos falantes, encontrarão, né, o seu Evangelho, vão tomar ciência desses valores e vão começar, a partir dali, a falar sadiamente. Então esses são os ensinamentos desse capítulo, Afonia Espiritual, né, o capítulo 7 desse livro, Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, né? E agora, concluindo, nós vamos ver o seguinte, que pensamentos sadios, eles levam a palavras construtivas. Então, tudo acontece no nosso pensamento. Se nós somos bons, nós vamos ter pensamentos bons. E as nossas palavras vêm em decorrência dos nossos pensamentos. Palavras construtivas levam a ações no bem. Então, se nós falamos, estamos pensando, fatalmente nós vamos em direção a ter também ações no bem, atitudes no bem. E ações no bem vão levar a hábitos saudáveis. E esses hábitos saudáveis, eles vão criar, então, o caráter das pessoas, vai formar o caráter das pessoas. E nós teremos um homem de bem, como é previsto ali no Evangelho segundo o Espiritismo, com a sua descrição, né, ao qual o nosso guia é Jesus, e que é citado ali as características do homem de bem, mas que ele vai dizer ali, né, num resumo, que é aquele que se esforça para ter todas aquelas qualidades, de praticar a caridade, de tomar conhecimento das leis divinas, de agir no bem, ajudar os seus irmãos, ser úteis, enfim, é isso que se trata o homem de bem. E a casa espírita, assim como a Messe de Amor, que nós conhecemos e temos tanto carinho por ela, ela oferece essas oportunidades através do trabalho do passe, né, das palestras sobre o Evangelho, sobre os temas, enfim, que nós temos ali, do grupo de estudo, né, da evangelização infantil, de estar trabalhando para a formação, para a nossa formação enquanto necessitados deste Evangelho. E esta é a proposta, né, ao qual estamos fazendo, inclusive, esta palestra e de todos os trabalhos da Messe de Amor. Mas então nós finalizamos aqui essa pequena e simples exposição sobre a afonia espiritual, né, caso das curas, né, que a Amélia Rodrigues traz para nós, através desse livro, né, do Divaldo Pereira Franco, Vivendo com Jesus. E agora vamos fazer a nossa prece para encerrar essa nossa participação nessa exposição. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina
que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Então, bendito sejas, Senhor. A nossa gratidão a esta casa que nos acolhe e uma boa tarde a todos.